Bom, nessa aula nós vamos falar sobre PT100, né? O que é um PT100? PT100 é uma termorresistência, ou seja, um RTD, que em inglês quer dizer Resistance Temperature Detector, ou seja, detector de temperatura por resistência. Isso que é um RTD de coeficiente positivo. O que quer dizer isso? Quanto maior a temperatura, maior a resistência. Quanto menor a temperatura, menor a resistência. Então o PT100 ele trabalha de menos 200 até mais 850 graus, porém na mais usual mesmo assim é até 400 graus, 400, 450 se eu não estou enganado, por causa do tipo de invólucro dele, né? Como se for um invólucro de metal, esses 800 graus aqui já derrete, depende do metal já derrete, então se eu não estou enganado até 450 graus. Depois a gente vamos ver aqui, eu peguei umas especificações desse cara aqui. Aí aqui a gente tem também o tipo de classe, né? Primeiro tem o invólucro. O que é os invólucros? Esse daqui é um modelo, porém igual, assim como o termopar também que a gente já viu, que pode ter desse tipo aqui, desse tipo, então o invólucro. Aliás, depende da aplicação, vai ter vários tipos de invólucro diferentes. Então aqui a gente tem esse tipo de invólucro. E aqui a gente tem uma classe, né? As classes, ela vai falar da tipo de precisão que tem o PT100, né? Aí segundo essa norma aqui, IEC 60751, tem a classe A, B, aí faixa 1, 2, 3 e 1/5 DIN e 1/10 DIN. Então, geralmente as classes mais usadas é A e B, isso aqui é raro, isso aqui é mais para laboratório, essas coisas. Mas a classe A vai ser mais preciso que a classe B, né? Então esse aqui é o erro em graus Celsius. Então a classe A, que é em menos 200, vai ter 0,55. Enquanto a classe B pode ter 1,3. Em 0 graus, 0,15. E a classe B, 0,30. Então mais preciso é esse. Mas geralmente na indústria é mais usado a classe B. Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Porque quanto mais preciso vai ser mais caro, né? E aqui também tem, isso aqui é a especificação que eu peguei desse cara aqui, desse invólucro. Só pra gente ter uma noção, que esse cara aqui mesmo, ele já é de menos 50 a 350. Então quando você for escolher um PT100, você vai ter que ver a faixa de temperatura que você precisa e encontrar dentro da temperatura, o invólucro dentro da temperatura que você precisa, né? Que nesse aqui da foto é menos 50 a 350. Aqui fala que ele é de aço inox, tem os tamanhos dele. E aqui a precisão dele é de 0,5. Aí tem uma coisa interessante aqui, ó, que é essa classe que conforme maior a distância, maior vai ser o erro. Então aqui a gente vai ver o seguinte. Se você ver o PT100, esse tem um PT100 de 2 fios, de 3 fios e de 4 fios. O PT100 de 2 fios é o mais simples, que no caso aqui seria esse tipo aqui, ó, seria assim, né? De 2 fios, que na indústria geralmente não é usado porque ele é mais simples, mas não tem tanta precisão. Tem um de 3 fios que é esse cara aqui, que é o que o controlador lê. Ele já tem maior precisão, porque aqui ele já tem compensação parcial, né? Então ele tem essa compensação do cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, depois a gente vai ver como é que ele funciona. E tem o de 4 fios. De 4 fios seria, no caso, mais um fio aqui, ó. Porém, esse controlador não lê de 4 fios. Então, como que eu vou ligar? Se fosse para eu ligar de 2 fios, o controlador lê. Se eu ligasse o de 2 fios aqui e jampear aqui, ele já vai ler. De 4 fios, mesma coisa. Eu posso ligar os 3 fios. Porém, esse um fio eu teria que largar de separado aqui. Porque daí não ia ter essa compensação aqui, né? Então, como que ele funciona o controlador? Vamos supor, vai ter o controlador aqui, ó.
controlador vai ler. Aí aqui vamos supor que tem o PT100 aqui. Vai sair, geralmente no elemento sensor PT100 ele vai sair 2 fios. No elemento sensor, do elemento sensor vai sair 2 fios, que no caso tem a resistência aqui, né? Então ele vem para o controlador e o outro fio vem para o controlador. Porém, o de 3 fios é que jeito? Lá dentro mesmo, dentro do sensor, no caso aqui dentro aqui, ó, bem na pontinha aqui, ele vai sair um outro fio. Que no caso o outro fio ele vai sair daqui mesmo. Vamos por lá de dentro ele vai sair e vai vir aqui. Para que serve isso? Para fazer a compensação no cabo, né? Porque como ele é um equipamento, um sensor de resistência, o cabo também ele tem uma resistência, né? Então ele vai ter uma impedância do cabo aqui. Então como que o sensor ele faz, o controlador ele faz? Ele pega e ele injeta uma corrente aqui e retorna aqui essa corrente. Então por essa corrente ele consegue ver qual que é a resistência do cabo. Então ele faz essa diferença da resistência do cabo, ele vai saber exatamente qual que é a resistência do sensor. Então por isso que serve para compensação esse cara aqui. E se fosse de 4 fios seria a mesma coisa. Aí ele ia ter a compensação dos dois lados, né? Então por isso que ele é muito preciso o PT100, porque ele tem essa compensação aqui desse cabo. Porque se for que não de 2 fios não tem essa compensação. Então quanto maior a distância, vai ter muito mais erro, mais erro, né? No caso que o controlador não vai ler corretamente. Só que para amenizar isso, o que acontece? Eu até peguei essa foto aqui. Existe esse cara aqui, ó. O que é esse aqui, ó? Esse aqui é um transdutor de temperatura. Ele faz o que? Ele pega a temperatura. Aqui, se você ver aqui, ó, ele tem o desenho do PT100. Ele lê PT100 tanto termopar. Então vamos supor, muito longe. Em vez de você usar o PT100 e levar os fios, que se for muito longe, vai ser melhor você colocar uma bolachinha dessa aqui, né? Um transdutor desse, que no caso ele fica aqui dentro. Quando o PT100 vem, ele vem assim, ó. Só com esse negócio aqui para poder os parafusos ligados aqui. Nesse invólucro, né? Os outros invólucros é diferente. Mas daí dá para você fazer o que? Você pega e coloca esse transdutor aqui, liga dessa forma aqui, ó, ele vai ligar os 3 fios, né? Vamos supor que você vai ligar, vamos supor o fio branco, que nem aqui, ó, saindo 2 vermelhos e um branco. Então os 2 vermelhos vai ser, no caso, esse cara aqui, e o branco vai ser esse cara aqui. Que no caso é aqui. Então aqui, ó, você vai pegar o que? Você vai ligar o que nem aqui tá ligado aqui, ó, o branco aqui, e aqui nesses dois aqui você vai ligar o vermelho, que no caso seria aqui, ó, esses dois aqui, o vermelho e o branco aqui. Aí aqui ele vai sair corrente de 4 a 20 mA. Então você vai mandar o 24 volts aqui e vai sair o sinal de corrente aqui. Então esse aqui você pode levar longe, porque o sinal de corrente ele não tem perca, né? Já é para isso mesmo. Já ele não vai ter queda de tensão, não vai ter nada disso. Então já você vai ter mais precisão. Então é uma forma de usar esse cara aqui. Esse daqui eu nunca usei, que esse aqui é da Coel, mas eu já usei da Novos, é um TX Block que chama. TX Bloco. Aí tem um software, ele tem um USB, esse aqui por NFC. Esse da Novos tem um bloco, uma conexão USB, você entra no software, TX Config e configura ele, a temperatura que esse aqui é de menos 50 mais 300. Aí você configura a temperatura lá e a saída de 4 a 20, e ele já vai mandar o sinal de 4 a 20 para o controlador. Beleza? Então é dessa forma que funciona o PT100. E por que, outra coisa também, por que é PT100, né? O PT vem de platina e o 100 quer dizer o quê? Quer dizer que ele é 100 ohms em 0 grau. Em 0 graus Celsius. Então quer dizer que se for medir o PT100, ele estiver lá em 100 ohms, ele vai estar a 0 graus Celsius.
Aí tem PT1000, no caso que seria 1000 ohms em 0 grau. Aí tem uma tabela para isso. Vou mostrar para vocês aqui para a gente ter uma noção, né? Se a gente olhar essa tabela aqui, ó, tabela de termorresistência do PT100. Se a gente olhar aqui no 0 grau, ó, esse 0 grau aqui e aqui, ele vai estar 100 ohms. Vamos por lá, ele vai estar 20 graus. 20 graus vai ser esse cara aqui, ó. Ele tem que estar 107,79 ohms. Se tiver 150 ohms, você vai medir, vamos por, você pega o PT100 lá, você mediu, está em 150 ohms. Aqui ele vai estar aqui, ó. Vai estar nessa faixa aqui de 131 a 132 graus. Que está aqui no 130. Vamos supor que tiver 150 ohms, ele vai estar aqui nessa faixa aqui, 131 graus. Então é assim que a gente consegue ver. É até uma forma de você medir o PT100, vamos supor, está na temperatura ambiente. Você mediu lá, vai ter que estar 100 e pouquinho, né? Aqui, a média de 24 graus. 24, depende da temperatura que tiver, mas não vai passar lá de 120 ohms. Se estiver passando de 120 ohms, já vai estar, pode passar um pouco, mas já vai estar acima de 50 aqui, ó. Se tiver em 120 ohms, ele já vai estar dando 52. Então a forma de você ver se está marcando corretamente ou não é por essa tabela. E as formas também que você consegue fazer diagnóstico, né, do sensor, tem como a gente fazer diagnóstico de jeito, né? Daí pegar, medir continuidade, ele vai estar marcando a resistência, no caso, que nesse cara aqui, ó, vamos supor, se eu medir continuidade, ele vai ter que marcar a resistência. Se estiver aberto, ele não vai dar continuidade. Se tiver também em curto, esse cara aqui também não vai dar certo. E se você tiver ligar errado, vamos supor, ligar esse cara aqui, ele também vai marcar errado. Então é uma forma de a gente fazer diagnóstico, né? Para ver se está ligado ou não correto, se está marcando correto ou não. Beleza? Então é isso, até a próxima aula.